os nossos corações, para que possamos cumprir o nosso horário, as nossas atividades doutrinárias. Sejamos todos bem-vindos para o início do nosso ciclo doutrinário do ano de 2026. Então agradeçamos a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, o Cristo de Deus, pela oportunidade concedida a cada um de nós, encarnados, desencarnados, reunidos, presentes na noite de hoje. O Senhor nos abençoe e nos envolva com teus frutos benéficos e salutares. Permita a presença da equipe espiritual amiga, Senhor, encarregada dessa atividade, nos trazendo inspiração, proteção, auxílio e o desejo ardente de te servir sempre. Rogamos assim a frutificação da água, para que sirva de medicação para o espírito e o corpo de todos que dela vivem. E na certeza da sua amorável presença, os benfeitores amigos aqui entre nós, e agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, sempre conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz do Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Boa noite. A paz. Se falar assim, para eu poder gravar. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo a todos. Sejamos bem-vindos ao nosso ciclo de atividade doutrinária que iniciamos hoje. E temos aqui a alegria, o prazer imenso de receber o nosso irmão James Ney, que já tem um tempinho que estiver aqui conosco, interagindo conosco, e que inicia a nossa largada para o ano de 2026, com um tema deveras interessante: a vida nas esferas espirituais. Então, que sejamos todos bem-vindos às atividades doutrinárias do Cristo Pai de Caridade, que iniciamos hoje, 14 de janeiro de 2026. Quero convidar, me seja bem-vindo, que Jesus, os bons espíritos, te inspire, meu irmão. E vamos ouvir aqui um breve trecho do nosso Evangelho com a nossa irmã Tati. Em seguida, James, você terá meu irmão, uma hora para discorrer o seu tema. Que Jesus, os bons espíritos, inspire você na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, poder ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem humildade, vos adornais de virtudes que não
fizesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que vos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, por aqui que a gente fazer uma longa reflexão, que a gente possa praticar nesse ano que se inicia a humildade, que foi tão bem ensinada por Jesus. Com a palavra do nosso irmão. Muito boa noite, meus caros amigos, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Javisney, eu faço parte do movimento espírita do estado da Bahia. Já estive aqui em Santo Amaro já inúmeras vezes, mas já tem alguns anos. Atualmente eu coordeno o grupo de estudos da Casa do Caminho, da obra Gênesis, na capital baiana, e para mim é uma satisfação imensa retornar a esta instituição aqui no coração da cidade de Santo Amaro, que tem uma história espiritual fascinante. E falando da história espiritual fascinante de Santo Amaro, que foi um dos berços aonde a independência do nosso território brasileiro teve as suas primeiras pegadas aqui neste município, dentro desta grande egrégora espiritual. Pois bem, o tema que nós vamos falar hoje é um tema que está dentro de toda a literatura mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, na qual o Gesiel Andrade ele fez um estudo muito apurado, onde ele vai nos apresentar a verdadeira realidade da nossa paternidade divina, a verdadeira paternidade da nossa vida no mundo espiritual, porque a nossa pátria é o mundo espiritual e não o mundo físico. Então Gesiel ele fez um estudo muito bem elaborado, na qual ele vai ver o livro Voltei à História de Jacó, que fala sobre as estruturas sociais no plano espiritual. Ele vai pegar o livro Nosso Lar, de André Luiz, como também outras obras correlatas, que vai falar exatamente sobre como é a vida no mundo espiritual. Existem casas? Qual vai ser a nossa aparência no mundo espiritual? Então esse livro, ele inicia, inclusive eu fiz essa mesma palestra na semana passada, lá para um grupo na França, e hoje você não precisa se deslocar, não é? Online você faz palestras para o mundo inteiro. Eu fiz essa mesma palestra com tradução simultânea para o francês, 1h30 de palestra, e os franceses me questionaram sobre as diversidades de esferas espirituais. James, aqui na França existem colônias espirituais? Claro que existe. Nós vivemos num território brasileiro que tem mais de 5.000 municípios, milhões de seres humanos habitam o nosso planeta Terra. É evidente que o mundo espiritual é recheado de cidades espirituais, porque as nossas metrópoles na Terra, o que nós conhecemos hoje aqui, é uma mera cópia grotesca da realidade do mundo espiritual. Então, nesse primeiro item que eu grifei aqui, diz o seguinte: a crosta da Terra é o centro de grande número de esferas espirituais que se estendem pelo espaço sem fim. Então, nesse nosso espaço sem fim, existe uma diversidade de esferas. Não imaginem vocês que ao deixar de existir no corpo físico, que você vai ficar vagando, você vai para uma cidade espiritual.
vocês vão se vincular a uma comunidade espiritual de acordo, como vocês vão ver mais adiante aqui, de acordo com o tipo de padrão mental que vocês estabelecem ao longo da sua vida na Terra. Siddhartha Gautama, Buda, há milênios atrás, ele dizia: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação dos seus próprios moradores. Então você é o que você pensa. Então, no mundo espiritual, você será julgado não pela tua aparência, pela sua fisionomia, mas você será julgado pelo tipo da forma pensamento que você sempre teve ao longo da sua vida. Então, ele diz assim: as regiões vastas dessas esferas foram formadas com as partículas e os elementos transformados, combinados entre si e condensados do fluido cósmico universal. Assim decorrem dos muitos e diferentes estados de sutileza ou imponderabilidade assumidas pela matéria primitiva universal. Ou seja, Pina, o fluido cósmico universal. Este corpo que vos fala, na qual a consciência que se manifesta em cada um de nós, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, ele apenas está habitando transitoriamente o corpo físico. Você vai deixar de existir nesta vestimenta física e você retornará com a sua consciência para a realidade espiritual. E você levará para o outro lado da vida tudo que você fez aqui na Terra. Se você era um crápula, continuará sendo crápula. Se você era um bandido, continuará sendo bandido. Se você era um político que desviou verba, você vai continuar sendo um mau político no mundo espiritual. O teu caráter não muda. Você mudou de dimensionalidade, mas sua personalidade, o teu caráter continuará. Não pense vocês que morreu, vai se tornar anjo. Absolutamente não. Você será o que você sempre foi na Terra. Então, quando nesse livro que eu achei assim fantástico, ele fala dos habitantes das regiões, das esferas espirituais. Tá? Eu comentava com Edson e Pina que uns 28 anos atrás eu conheci Chico Xavier. Eu passei uma manhã conversando com ele e ao chegar na sua residência, uma senhora que cuidava do Chico Xavier disse-me o seguinte: meu jovem, colhe o teu rosto no rosto do Chico, porque ele fala muito baixinho, você não vai ouvir o que o Chico Xavier está falando. Eu puxei uma cadeira, ele me atendeu na cozinha da casa dele. Em cima da mesa tinha papel e caneta para as psicografias dele. Eu passei uma manhã conversando com o Chico. Puxei a cadeira, encostei esse rosto no rosto de Chico. Ele falava baixinho e eu tive várias lições na vida. Ele desencarnou. Ao desencarnar, a prestação de serviço de Francisco Cândido Xavier, ele deixou um legado para a humanidade. Para que esfera espiritual ele foi? Para as regiões do grau? Qual das esferas espirituais, das diversidades moradas da casa do Pai, o Francisco Cândido Xavier foi? Para as regiões sublimes. Agora, o pobre do James Day, quando desencarnar, vocês acham que eu vou estar na mesma coluna espiritual que ele vai estar? Absolutamente que não. Absolutamente que não. Aqui na Terra, o homem de bem pode sentar ao lado de um crápula, de um bandido. Você nunca sabe quem está sentado ao seu lado. Aqui na Terra, todos são iguais, porque nós estamos camuflados pelo corpo físico, porque você não sabe realmente quem é a pessoa que está ao seu lado. Mas no mundo espiritual,
Absolutamente que não. Por quê? Porque lá a divisão da desigualdade social está relacionado ou relacionada ao nível moral e espiritual que você alcançou. Você vai para as regiões do mundo espiritual de acordo com o nível espiritual que você já alcançou. Então aqui eu convivi com o Chico, convivi com o Divaldo, agora lá, opa, ó James, qual é a roupa nupcial que vocês estão utilizando para participar desse grande banquete celestial? Porque todos nós somos convidados a participarmos desse banquete espiritual, mas com que tipo de roupa nós vamos nos apresentar? A roupa não é a roupa física, mas a roupa mental, a forma como você vai se conectar com a realidade espiritual. Essas regiões das esferas espirituais muito elevadas ou bastante distantes da crosta do planeta são acessíveis apenas aos espíritos que já conquistaram as asas da sabedoria e do amor. Assim, eles, com suas faculdades qualitativas adestradas, alcançam facilmente voo para elas pelas possibilidades do perispírito bastante sutil para viverem em condições de vida inimagináveis para os homens, ou seja, é o perispírito, este corpo físico que nós temos, que é a forma como o espírito utiliza para se manifestar no padrão terrestre. Mas no mundo espiritual nós temos uma diversidade de camadas. Eu não vou entrar aqui em detalhes das diversidades de camadas, mas eu vou falar a principal, que é o perispírito. É esse veículo, o perispírito, que é a sua identidade no mundo espiritual. Ele pode ser mais rarefeito, como também pode ser denso, porque o perispírito, ele tem cor. A senhora sabia que o perispírito tem cor? O perispírito tem odor, o perispírito tem densidade, o perispírito tem dimensionalidade. Você pensa, logo você molda. Então, é essa identidade, essa forma perispirítica que você vai fazer jus à região na qual você vai viver no plano espiritual. Os espíritos inferiores que ainda estão ligados às regiões das esferas espirituais mais próximas da crosta da Terra, as quais estão sendo colonizadas há muito tempo por eles, realizam em seus locais de habitações incontáveis atividades progressistas para conquistarem sempre maior evolução intelectual e moral. Meu pai desencarnou há 30 anos atrás, e nessas 3 últimas décadas, eu me lembro, não sei precisar a data, o ano, mas eu me recordo que eu me encontrava fora do corpo físico, como cada um de nós, pelo fenômeno da emancipação da alma. Já se fazia algumas décadas que meu pai retornou ao mundo espiritual. Eu me via fora do corpo físico, em uma região do umbral. Era uma cidade na qual eu transitava, eu via claramente, como eu estou contando aqui a vocês, ainda me lembro nitidamente a cor do asfalto, da rua, da avenida principal, nessa cidade, no umbral, próximo à crosta física da Terra. Era uma cor de mostarda escura, a cor do asfalto, em vez de ser o asfalto preto que a gente conhece, era uma cor de uma mostarda escura. E eu me lembro, do lado direito, eu via casarões, já viu aqueles casarões antigos, né? Do centro histórico do Pelourinho? Os casarões antigos, do lado direito, do lado esquerdo, uma avenida enorme. Era uma tarde, muitas nuvens densas carregadas,
e eu via pessoas, eu via crianças, eu via mulheres carrancudas. Sabe o que é um rosto carrancudo? Um rosto sisudo, um rosto de sofrimento. As pessoas naquelas favelas verticais, com a aparência de destruição, as cores da parede desses casarões tinha a mesma coloração daquela mostarda escura que eu via na rua, na avenida principal. E eu caminhava nessa avenida. Para a minha surpresa, eu via pessoas caminhando e eram transuentes, pessoas que habitavam aquela região do umbral. Quando, da minha surpresa, eu vi meu pai. Só que meu pai, jovem, ele desencarnou aos 68 anos de idade, no ano de 1995. Só que ao encontrá-lo nessa região umbral, meu pai tinha aparência de 30 anos de idade. Ele estava muito jovem. O meu sentimento, a minha emoção foi muito forte. Meu pai, ele caminhava à frente, ao lado de uma jovem gestante. Me lembro dessa jovem, era uma jovem que tinha a idade de ser a filha dele. E naquele momento, eu parei do lado dele e ele disse: você veio nos visitar. Ele estava em excursão naquela região do umbral, naquela esfera espiritual constituída de moradores que se equivocaram durante a sua estadia na Terra. E aí ele chegou e disse: você veio nos visitar? Sim, porque cada um de nós nos vinculamos. Ao deixar o corpo físico, ao dormir, você entra em contato direta ou indiretamente com essas esferas espirituais que você faz jus, né? Quando eu encontrei com Nilo Calazans, já tinha 2 anos que meu pai tinha desencarnado, eu vi Nilo Calazans em uma colônia espiritual, em um casarão tipo medieval, e meu pai estava lá, recém-desencarnado, passando pela sua recomposição energética. E meu pai disse: James, você está consciente, você vai lembrar de tudo quando você despertar no corpo físico. Para minha surpresa, Edson, eu vi Nilo Calazans do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Ele estava lá, no mesmo espaço na qual eu também estava. E eu tomei um choque quando eu vi Nilo. Eu disse: Nilo, você desencarnou? Ele disse: não, James, eu não estou desencarnado. Eu também estou na mesma missão que você está. Eu estou fora do corpo físico, visitando essas entidades espirituais. Daí em diante, meu pai disse-me: você não quer conhecer essa cidade, essa esfera espiritual, essa colônia espiritual? Porque você está consciente. Isso já tem décadas e hoje eu ainda me lembro como se fosse hoje. Aí eu comecei a andar na cidade e eu perguntei qual era a população daquela cidade. Tinha uma entidade espiritual que me acompanhava. Eu não via a entidade. Por que eu não via aquela entidade espiritual? Porque eu tinha uma premonição de que se tratava do meu mentor espiritual, mas eu não conseguia vê-lo. Ele me via, mas eu não via ele, porque cada um está num padrão energético completamente diferente, não é? E ele foi me mostrando a cidade. Para minha surpresa, eu vi um campo de futebol. E eu disse: ora, aqui se joga bola? Claro, se joga bola. Arquiteto na Terra, arquiteto no mundo espiritual. Geneticista na Terra, geneticista no mundo espiritual. Jogador, o Pelé, você acha que Pelé está lá mexendo com a medicina ou está trabalhando na área do esporte? Dr. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do século XX, ele desencarnou aos 100 anos de idade. Ele foi para o mundo espiritual, ele está dando continuidade aos projetos de arquitetura. Dr. Alcimar Coutinho, geneticista, ele desencarna, ele vai continuar trabalhando como geneticista. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé,
ele está no mundo espiritual ligado à área de esportes. Então, aí isso me chamou a atenção, porque eu via nitidamente, foi quando ele me levou próximo a uma casa, eu vi uma jovem, aparentando 20 anos de idade, em seu colo um bebê recém-nascido, e ao seu lado uma senhora de idade, dentro de uma casa muito simples, aparentando ser dessas casas da roça. Eu via nitidamente a casa e via a cidade. Foi aí que eu perguntei quem era aquela família. E essa entidade que me acompanhava dizia: olha, aquela senhora que está ao lado da jovem é a mãe. Ela está em desdobramento espiritual como você está. Ela está em visita. E essa jovem, ela desencarnou vítima de um eclipse. Ela desencarnou com um bebê. E a mãe agora está aqui visitando. Olha que impressionante. O canal Reencontro com a Vida, o canal que nós temos, tem inúmeros relatos, imagens que eu procurei reconstituir dessas nossas visitas a essas regiões espirituais, na qual cada um de vocês também visitam. Vocês se vinculam a essas regiões espirituais de acordo com o padrão mental de cada um de vocês. Me diga quem é a senhora que eu vou te dizer com quem a senhora anda. Quem são as companhias que nos acompanham? Se você tem um pensamento edificante, você vai ter amigos espirituais edificantes com vocês, não é? Então, características dos habitantes das regiões da primeira esfera espiritual. Características, as aparências. Porque aqui a gente está escondido, não é? Neste corpo físico. E a gente realmente não se mostra quem realmente nós somos. O livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, que o Chico psicografou pelo Espírito Emmanuel, o primeiro capítulo, ele diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Eu vou repetir. O pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. Não tem para onde correr. Então a gente precisa ressignificar a nossa postura diante da vida, diante de você e diante do próximo. Então, James, como será a minha aparência no mundo espiritual? Vamos ver? Nas vestimentas, nas regiões da primeira esfera espiritual, estão retidas pelas condições da mente, do mundo íntimo e do perispírito, as almas dos homens que na vida corporal usaram mal a vontade, o livre-arbítrio e o uso das suas faculdades. Muitas das vezes se escravizaram às fraudes, não é? As más paixões, os vícios, os desrespeitos aos semelhantes e prática de atos de violências e criminosos. Então, qual é a aparência que esses espíritos vão ter? Você vai ter no seu perispírito imagens de acordo com o tipo do seu padrão mental. Como, por exemplo, a gente está vendo ali a imagem de Chico Xavier naquele quadro ali, né? O artista que fez aquele quadro, ele pensou e depois fez a pintura de Chico Xavier. Então, no mundo espiritual, se você foi um criminoso, você vai carregar essas mágoas, essas emoções que vai refletir no seu perispírito. Como, por exemplo, uma mulher na terra usava roupa apertada no corpo e ela tinha as suas nádegas tinham uma certa proporcionalidade e ela percebia que a nádega dela era muito grande e ela, para seduzir os homens, ela usava roupa apertada. E quando ela caminhava, os homens, ela passava pelas alamedas, pelas avenidas e chamava a atenção dos homens.
E os homens diziam: olha que mulher, ela caminha feito uma serpente. Olha para ela, ela levou a vida inteira dela ouvindo os homens com as suas sexolatria dizendo que ela tinha um rabo de uma serpente. Ao longo de uma existência, ela foi somatizando: eu tenho um rabo de serpente, eu tenho um rabo de serpente, eu tenho um rabo de serpente, eu tenho um rabo de serpente. Ela desencarna, e ao chegar no mundo espiritual, ela vai para uma região e que o seu perispírito vai moldar aquilo que durante a vida na Terra ela ficou dizendo: eu tenho um rabo de serpente. E ela foi para uma região de sofrimento, na qual a equipe espiritual da Mansão do Caminho, sob a coordenação de Edivaldo, esse relato de Edivaldo, um grupo de samaritanos foram resgatá-la para tirá-la daquela região, porque ela tinha uma metade corpo humano e uma metade corpo de uma serpente. Então, tomemos muito cuidado com o que nós estamos pensando, as nossas atitudes, as nossas formas de pensamento. Então, você no mundo espiritual, você terá a característica de acordo com o tipo do que você está pensando. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos sobem essas escadas aqui da instituição para assistir uma palestra. Subir as escadas aqui do Cristo, Paz e Caridade é muito fácil. Agora, colocar em prática o que nós aprendemos é diferente, não é? Então, invisibilidade dos espíritos superiores e das suas esferas espirituais mais elevadas, porque muitas das vezes esses grupos de samaritanos vão às regiões do umbral e os espíritos daquelas regiões não veem os espíritos superiores. Por quê? Porque estão em um padrão de energia completamente diferente. Então, as regiões das esferas espirituais ascendentes são formadas com partículas e elementos da matéria universal em estados cada vez mais sutis e flexíveis. Isso as torna invisíveis. Então, as regiões das esferas espirituais, localizadas mais acima da crosta planetária, bem como o perispírito de seus habitantes, são invisíveis para os espíritos que habitam e atuam nas regiões das esferas espirituais localizadas abaixo. Um exemplo: eu não sei qual é a população aqui do município de Santa Amaro. 60 mil habitantes, incluindo o distrito. Depois que desmembrou Sauara, ficou 60 mil habitantes. Vocês acham que a população de Santa Amaro, a história espiritual de Santa Amaro, que tem cidades espirituais? Nós temos aproximadamente, nós somos uma população de 8 bilhões de espíritos encarnados. 8 bilhões é a população da Terra. Nós temos 150 países. No nosso território brasileiro, tem mais de 5 mil municípios, uma infinidade de esferas espirituais. E neste planeta Terra, existem inúmeras colônias espirituais, esferas espirituais, de acordo com o nível de cada comunidade na qual aqueles habitantes convivem. Aqueles que moram lá em Shangri-La, no Nepal, o nepalês, quando desencarna, vocês acham que quando ele desencarna, eles são trazidos para a colônia espiritual nosso lar? Claro que não. Eles vão para as colônias espirituais do Nepal, das esferas espirituais do Nepal. Porque é isso que eu quero deixar claro para todos vocês. A nossa tecnologia, o que existe de tecnologia de ponta,
as construções, as invenções, tudo que vocês têm acesso aqui na Terra é uma mera cópia grotesca da realidade do mundo espiritual, porque a nossa verdadeira vida é lá e não aqui. E eu não consigo entender por que a gente tem medo de, como é o nome que chama? Morte. A gente já vive no mundo espiritual. Mas James, como é viver no mundo espiritual? A senhora já vive no mundo espiritual. Só que periodicamente a gente está no corpo físico. Você vive mais a realidade espiritual do que o corpo físico. A sua consciência vai deixar de se manifestar no corpo físico e retornar para a realidade espiritual. O Edson, que vocês conhecem, meu amigo Edson, eu já conheço o Edson há muitos anos. Esses meus amigos antigos, eu dou um recado. No dia que eu desencarnar, e se Edson for para o meu velório, e ver na lápide, descanse em paz, eu vou pedir a Edson para fazer uma atenção. Ninguém descansa, eu quero que diga assim, siga em frente, coloque assim, até breve, continue a sua jornada. Descansar, meus amigos, ninguém descansa. Você acha, eu vou repetir, que Chico Xavier, ele está no mundo espiritual descansando, de braços cruzados? Descruza os braços. Estou brincando. Divaldo Franco. Divaldo, Elcimar Coutinho, Pelé, eu falei de Pelé, meu pai, eles continuam, a vida é dinâmica. O psicoscópio que foi apresentado na década de 40 pelo André Luiz nada mais é do que um leitor óptico mental nosso. Aquele trem-bala que vocês conhecem lá no Japão, que flutua, ali é uma tecnologia das esferas espirituais do Aeróbios. É o Aeróbios do nosso lar materializado na Terra. O filme Marvel, não é? Aquele filme Marvel, você vê cenas ali de tecnologia do mundo espiritual. E qual é a dúvida de vocês? Então, dizemos o seguinte: essa separação determinada pelos graus de densidade das matérias das múltiplas esferas espirituais é instrumento da justiça de Deus. Assim, cada espírito vive com seu perispírito nas regiões da esfera espiritual que está condizente com os seus méritos, conquistas, graus de elevação intelectual e moral e de obras realizadas. Eu acho que esse trecho aqui define todo esse livro. Eu vou repetir, para que fique bem claro para todos nós. Aqui na Terra, todos nós estamos sentados um do lado do outro, não sabemos quem é. Como por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tirei as minhas férias e fui para Fortaleza de ônibus pela empresa Itapemirim, nos anos 80. Era meu sonho conhecer Fortaleza e fui de ônibus, 1982. Quando chegou no sertão bravo do Ceará, em Icó, se eu não me engano, e então um rapaz desse tamanho, com a mochila na mão, uma capanga, e sentou ao meu lado. Ele era baixinho, maltratado pelas intempéries da vida, você via que era um rosto maltratado, mas você não sabia que ele está sentado uma viagem de 4 horas de Icó até Fortaleza, mais ou menos, ou mais. Ele puxou conversa comigo, porque você não sabe quem é a pessoa que está sentada ao teu lado quando está viajando. Eu estava vindo hoje para cá e sentou um rapaz, por uma questão médica, eu não vou dizer a fisionomia dele, que alguém aqui pode acabar conhecendo um rapaz. Mas a gente que é médio se sentiu, sente. Eu senti que aquele rapaz ele tinha um problema sério.
Essa viagem curta da rodoviária até aqui em Santa Maria, eu percebi isso. Ele era alto, do outro lado estava a mãe dele, eu percebia que era a mãe, mas eu percebia que ele tinha uma disfunção emocional. Eu captei isso pelo estado energético dele. Mas só que nos anos 80 eu ainda era um jovem muito imaturo. Ele entrou, sentou ao meu lado e de repente ele puxou a conversa. Eu tentando entender quem era aquele rapaz. E a gente faz nós temos o hábito de analisar a pessoa sem antes conhecê-la ou conhecê-lo. Aí eu fiquei, é um homem da roça, é um matuto. Eu dizia comigo mesmo, não é assim que a gente fica julgando as pessoas? Eu disse, é um homem da roça, coitadinho. E aí ele começou a falar. Eu estou no encalço dele. Eu estou para vingar a morte de meu mano. Ele começou a falar comigo. Ele abriu a capanga dele, dentro da capanga tinha uma foto. Uma foto, o irmão dentro de um caixão, com o rosto partido, e dentro da capanga tinha uma arma, um revólver. Ele era matador de aluguel. Ele estava no encalço de matar o rapaz que matou o irmão. Ele disse, eu vou vingar a morte de meu irmão porque eu sou matador de aluguel. Meu amigo Edson, depois que ele me disse que era matador de aluguel, eu fiquei pianinho, não disse nada. Eu vou até beber água. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Porque você nunca sabe. Você pode estar sentado ao lado de um demônio encarnado ou ao lado de um anjo. Não é verdade? De um espírito iluminado. Como Maria Matilde, que eu tive a conviver. Eu convivi com Maria Matilde na cidade de Nazaré. Maria Matilde era afrodescendente. Maria Matilde tinha 1,50 m de altura. Usava aquele lenço na cabeça. Não tinha uma época que as mulheres usavam lenço. Maria Matilde só tinha o 4º ano primário. Ela era baixinha, negra, trabalhava de favor na casa das pessoas, morava no fundo do quintal das pessoas brancas. Maria Matilde desencarna, vai para o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual ela revela quem realmente ela era. As aparências enganam. Ela era um anjo encarnado, eu convivi com ela quando eu ia para a cidade de Nazaré. Então, não vamos julgar, porque você nunca sabe, mas você pode aprender a policiar os seus pensamentos, a direcioná-lo como se fosse uma antena parabólica, para que você possa melhorar o padrão energético do nosso planeta, da nossa comunidade, porque amanhã cada um de nós vamos partir. Eu vou mandar para Pina, eu chamo ele de Pina, porque eu já conheço o Pina já há muito tempo. Eu vou mandar para Edson. Eu quero que vocês dois mandem aí para o grupo. Eu gravei recentemente um vídeo com 3 músicas. Aquela música de Eu Sou Nuvem Passageira. Lembra daquela música? Eu Sou Nuvem Passageira. Coloquei outra música, Oração Tempo, de Caetano Veloso. E a terceira música é uma música em inglês, Voyager, Viagem. Lá nesse vídeo, eu vou mandar para vocês dois, façam uma reflexão. É um vídeo onde eu mostro o mundo há 100 anos atrás, as pessoas há 100 anos atrás, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, em 1926, as pessoas na praia no Rio de Janeiro, há 100 anos atrás. Em Tóquio, em 1896, há uma imagem lá, são imagens reais, de populações. Essas pessoas não existem mais. Nenhuma daquelas pessoas que vocês vão ver, não existem. Muitos foram para o mundo espiritual, e muitos provavelmente reencarnaram, e outros ainda continuam no mundo espiritual. Hoje é 14 de janeiro
de 2025, século 21. Mas não é 26. Falei o quê? É 25. Por que eu estou lá no 25? Hoje é 14 de janeiro de 2026, século 21. Vamos ir pela linha do tempo? Na linha do tempo, 14 de janeiro de 2126, em Santa Amaro. 14 de janeiro 2126, 15 para as 8 da manhã, há 100 anos no futuro. Nenhum de vocês vão estar aqui. Ninguém vai saber quem foi Edson, tampouco James Day. É outra comunidade, é outra realidade de Santa Amaro. E para onde foi esses bilhões de seres humanos? Para essas esferas espirituais. Nestes intercâmbio, em um dos programas de podcast que eu participei há alguns anos atrás, em São Paulo, eu dizia o seguinte: a população ao tempo de Jesus era de 200 milhões de habitantes. Quando o amor esteve na terra, na presença magnânima de Jesus, quando ele colocou as suas pegadas sobre a face da terra, na Galiléia e na Palestina, a população do planeta Terra era 200 milhões de habitantes. Passaram-se 2026 anos, nós somos 8 bilhões de seres humanos. Em 1915, a população da Terra era de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então faço uma pergunta a vocês. Meus amigos, de onde vieram esses 6 bilhões de seres humanos nesses últimos 2000 anos? De onde é que nós viemos? Se no tempo de Jesus era 200 milhões, hoje nós somos 8 bilhões. Se há 100 anos atrás a população da Terra era 1 bilhão e 600 milhões, hoje nós somos 8 bilhões. De onde é que nós viemos? Mas ele iria dizer: há muitas moradas na casa do Pai, as imigrações, aos intercâmbios. Você sai de regiões, de galáxias, de outros mundos habitados e vem reencarnar na Terra. E essas esferas espirituais é onde está a maior população de espíritos desencarnados, que segundo o Emmanuel, está quase em torno de 20 bilhões de espíritos desencarnados. E a fila lá para reencarnar é muito grande. Então, nós somos privilegiados. Nesta atual encarnação, recebemos o mérito, a misericórdia divina para reencarnar e aproveitar essa encarnação que eu sempre digo, Edson, é tudo ou nada essa encarnação. Ou você aproveita para ressignificar a sua existência na Terra, ou você vai chegar do outro lado da vida como um náufrago. Porque a fila lá é muito grande. Já observaram essa onda de crianças que estão chegando à Terra? O número de autistas que estão reencarnando? Essas crianças que estão trazendo um DNA, uma genética diferenciada, é a regeneração do planeta que já está acontecendo. E nós vamos perder essa oportunidade? É para a gente repensar a nossa postura. Acesso às regiões do umbral. Esse capítulo é muito interessante. É uma região que está muito próxima. James, quando uma pessoa desencarna, muitas das vezes, isso aconteceu na pandemia. O desespero foi tão grande no período da pandemia que houve desencarnação em massa. Espíritos despreparados desencarnaram e ficavam dentro de casa. Muitos ficavam dentro de casa, ainda vinculado psiquicamente. Portanto, partindo de certos pontos das regiões da crosta da Terra, incontáveis espíritos conseguem acesso imediato
a regiões da primeira esfera espiritual umbral. Eu peço licença a vocês para o nosso relato pessoal, são as nossas experiências ao longo de décadas. O que me levou a estudar mais a doutrina espírita, ainda na minha adolescência, porque eu nasci numa família espírita, mas aos 16 anos de idade eu já me via fora do corpo físico, e eu queria entender que realidade era essa, porque eu era um jovem adolescente, ainda gostava dos embalos do sábado à noite, das discotecas, do John Travolta, não é? E que aqui eu estou vendo pessoas da minha idade que dançou aos embalos de Bidis, e eu gostava. Eu era um adolescente que eu ia para as discotecas, domingo à tarde e sábado à tarde eu estava na Juventude Espírita, lá do Instituto Espírita da Bahia, e no domingo à tarde eu ia para as baladas de Bidis, dos embalos do sábado à noite. E ainda tinha aquele cabelo, o cabelo Black Power, né? Aquele cabelão que eu tinha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu ainda muito jovem, adolescente, eu vivia duas realidades paralelas, eu queria entender, e isso estava me trazendo um conflito emocional, mas eu tive uma base educacional espírita que era meus pais, e meu pai dizia: James, você tem a capacidade de sair do corpo físico e adentrar as esferas espirituais ainda muito adolescente. E aí meu pai me disse: leia o Livro dos Espíritos. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos pela metade, pelo capítulo da emancipação da alma. E aí eu li toda a obra de Kardec. Meu pai já tinha uma estante com toda a obra de André Luiz. Em menos de 2 anos eu li toda a literatura de André Luiz para entender o que estava acontecendo. E daí em diante eu comecei a ter consciência das nossas experiências fora do corpo físico. A minha experiência é a experiência de cada um de vocês. Em uma dessas viagens, na Bahia de Todos os Santos, na altura da base naval de Aratu, entre a base naval de Aratu, São Tomé de Paripe, não é isso? Ali para a ilha de... Como é o nome daquela outra ilha que tem do outro lado? Você pega a lancha ali? Não. Da base naval de Aratu, você vai para onde? Ilha de Maré. Ilha de Maré. Eu me via fora do corpo físico, volitando sobre o espelho d'água da Baía de Todos os Santos. Eu sentia a brisa, o meu perispírito estava compatível com a minha leveza mental, e eu volitava sobre a Baía de Todos os Santos. Ali, eu moro na Cidade Alta, ali na região do Palmiúdo, Iapeí, Caixa d'Água. Eu me via fora do corpo físico volitando. A volitação é proporcional à tua forma de pensamento. Se você tem um pensamento pesado, você não vai volitar, você vai rastejar. Você vai andar nas regiões espirituais com dificuldade, mas eu volitava. Me recordo como hoje, eu volitava na velocidade do pensamento, e cheguei ali naquela área ali da base naval de Aratu, volitando para o sentido Ilha de Maré. Quando eu entrei na psicosfera da Ilha de Maré, eu vi árvores, porque a arquitetura, as imagens do mundo espiritual é completamente diferente do que a gente vê aqui. Essas imagens, essas cidades, ela é a matéria mental dos seus moradores. Foi aí que eu vi uma árvore gigantesca e um muro altíssimo, e eu volitava. Ao passar por cima desse muro, eu entrei dentro de um local que parecia ser um terreiro de magia negra. Era um terreiro de magia negra. E lá dentro desse terreiro, que era uma fazenda, onde tinha entidades femininas negras, carrancudas, mulheres que na terra
eram ligadas à magia negra. Eu me lembro que elas utilizavam aquelas saias de baiana enorme, pé achatado, e a densidade era muito pesada. Uma árvore gigantesca no centro desse local, várias casas onde eles prendiam entidades fora do corpo físico, através da magia negra. E eu estava lá dentro. Eu fui levado até lá para tentar ajudar alguém que eu não sabia de quem se tratava. Eu senti um peso. Sabe quando você pega um peso de 20 quilos, você sente um peso. Se você soltar o peso de 20 quilos, você se sente leve. Eu me sentia pesado, preso à terra, aquele local. Eu não conseguia vomitar. Quando aí eu vi 3 entidades femininas, dessas mulheres negras que trabalhavam com a magia negra pesada, e aí eu percebi que aquele local era o local aonde se concentrava toda a produção da magia negra que era produzida em Salvador. As pessoas que fazem magia negra em vários pontos de Salvador tem um centro, vamos dizer que seria mais ou menos um centro de abastecimento psíquico da magia negra. E eu estava lá. E quando eu percebi que a coisa era séria, eu tentava vomitar por cima do muro, eu não conseguia, porque elas estavam tentando me escravizar. A escravização se dá quando você tem a mesma faixa de pensamento com aquelas entidades. Ela vai ficar ligada a você. E aí, eu me lembro que eu comecei a orar, a pedir a Deus misericórdia que me tirasse daquele local. Eu consegui vomitar e sair. Isso já tem, Edson, mais de 20 anos, quase 30 anos, e eu me lembro disso. Portanto, nas nossas considerações finais, eu diria que nessas comunidades, não é? É porque esse tema é um tema assim um tanto pesado, mas acho que vale a pena, né, Edson? As comunidades edificadas no umbral. Deixa eu ver se eu leio de cá. Cortiços e vielas, becos existentes no umbral. James, existe vielas? Existe. Eu vou tornar a repetir. Eu estou sendo bem redundante nas nossas reflexões. As comunidades que a gente tem aqui em Santa Amaro existem no mundo espiritual. Para amenizar o tema, eu vou encerrar com a reflexão de Yogananda. Yogananda, ele foi um grande guru, um grande monge no início do século. Ele escreveu o livro Autobiografia de um Yogi. Yogananda, aos 26 anos de idade, na década de 30, ele tinha o seu guru, Yukteswar. Yukteswar era o pupilo de Yogananda. Yukteswar desencarna. O jovem Yogananda ficou desamparado na terra. Foi quando, na cidade de Bombaim, na Índia, no quarto de um hotel, o jovem Yogananda estava refletindo sobre a morte do seu guru, do seu mestre. Ele pensava tanto no seu mestre, que o mestre se materializa. Os espíritos não se materializavam. José Grosso. Espíritos que se materializavam aqui no Brasil. O espírito de Yukteswar, o guru de Yogananda, se materializa no quarto do hotel em Bombaim, onde o jovem Yogananda estava hospedado. Ele se materializa e disse: Yogananda, eu estou aqui, mas Rabi, mestre, eu lhe enterrei há
algum tempo atrás, e você está vivo. Claro que eu estou vivo, tanto quanto Jesus. Prenderam ele numa cruz, crucificaram ele numa cruz. João Evangelista, junto com a sua mãe, Maria e outras, e alguns soldados romanos, tiraram o corpo físico de Jesus do pelourinho, da cruz. No outro dia ele aparece, e ele ficou 40 dias aparecendo. E apareceu para Tomé. Tomé, eu não estou acreditando que você está aí. Sou eu, Tomé. Eu vim do mundo dos mortos, estou mais vivo do que nunca. Eu não acredito. Então pegue nas minhas chagas. É uma prova incontestável da imortalidade da alma. Então, o guru de Yogananda se materializa e disse: Yogananda, eu estou vindo de outra dimensão. De onde eu venho é outra galáxia, é outro universo. Nesse universo espiritual existem planetas, existe, Edson, buracos negros, buraco de minhoca. De onde eu venho, esse outro universo espiritual, existe bilhões, trilhões de galáxias. O que vocês conhecem aqui na Terra com o surgimento da teoria do Big Bang, de 14 bilhões de anos que surgiu o universo, esse universo que nós conhecemos é uma cópia grotesca do universo espiritual. E ele vai relatar como é esses planetas no mundo astral. Está lá no capítulo 43 do livro Autobiografia do Yogi, A Ressurreição de Yukteswar. E ele vai trazer com riquezas de detalhes como é a vida social nesses outros universos. Então agora vocês entenderam por que o telescópio James Webb não consegue detectar esse outro universo? Pelo simples fato, porque nós vivemos no universo de uma matéria bariônica que corresponde a 5%. Eu sempre fui péssimo nessa matéria de química da tabela periódica. Eu nunca consegui gravar a tabela periódica. Essa tabela periódica que a gente conhece é a matéria que corresponde a 5% do universo. Então o telescópio James Webb, ele só consegue detectar o que é matéria, que é 5% do universo. A matéria escura, a energia escura, que é outro tipo de energia, eles não sabem. É claro que o telescópio James Webb, Edson, não vai escanear o universo espiritual. Como era o nome daquele astrônomo barbudinho que viveu na Idade Média, que quase ia sendo queimado na fogueira? O barbudinho que falou demais na Itália, na Idade Média. Ele, o barbudinho, estava falando demais. E por pouco ele ia ser decapitado, queimado vivo na fogueira, porque a Inquisição estava dizendo que era uma heresia, quando Galileu disse que existem outros mundos. E ele teve que ressignificar o seu pensamento para não morrer. Aí o que acontece com Galileu? Ele desencarna. Ele, quando chega no mundo espiritual, ele disse: gente, o universo, existem outros universos. E aí o que Jesus faz? Galileu, você vai participar como um dos colaboradores da codificação espírita. Você vai trabalhar no advento do Consolador prometido. E ele iria, o espírito Galileu, que foi um grande astrônomo italiano, agora do mundo espiritual, ele vai escrever um capítulo, se eu não me engano, capítulo 9 do livro A Gênese, Urnografia Geral, que significa descrição do universo. E nesse capítulo, o espírito de Galileu, através do astrônomo encarnado Camille Flammarion, vai escrever o universo espiritual. Olha que coisa fascinante, né? Então a senhora entendeu por que o telescópio James Webb
não conseguiu com o seu infravermelho captar o universo espiritual, porque o nosso universo, o planeta Terra, Júpiter, Saturno, Marte, os 100 bilhões de estrelas que está dentro da nossa galáxia, que tem uma infinidade de civilizações ultras evoluídas que a gente não enxerga, que o telescópio James Webb não enxerga, porque eles estão em outros estados vibracionais. Há muitas moradas na casa de meu pai, há muitas esferas na casa do meu pai, e eu deixo uma reflexão. Vejamos bem, para qual das esferas nós vamos nos vincularmos. Façamos uma reflexão e ressignifiquem a sua forma de pensar e de ser na Terra. Gratidão.